galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Soltei um vídeo sobre isso e um inscrito me perguntou. Pensei, vou dar minha opinião mais de forma específica, né? Primeiro, no segundo vídeo de hoje, um inscrito falou assim: não sou operador do direito, mas trabalho lendo contratos e tal. Na minha modesta opinião, abre os contratos, mesmo que tenha multa. É a opinião lá do meu inscrito. Obrigado pelo comentário. Respeito, mas ouso discordar. Por quê? São vários contratos. Vários contratos. E em cada contrato que tiver a confidencialidade, vai gerar uma multa em cada contrato. E essas multas tendem a ser milionárias. Então, qual seria a inteligência de abrir os contratos com multas por descumprimento da confidencialidade em cada contrato, vindo aí a haver uma condenação milionária? Vai ser um tiro no pé, porque o Vasco está buscando indenizações e por esse ato teria que indenizar pela quebra da confidencialidade. Mas não, aí ele continua, não tem problema, depois a gente vai cobrar de quem assinou o contrato. Botafogo teve um presidente lá para trás, foi Montenegro não, que ele falava assim: qualquer coisa pode me cobrar, eu resolvo, eu respondo, a responsabilidade é minha. E eu ficava me perguntando, acho que tem uns 15 ou 20 anos, eu ficava me perguntando, no que ele vai se responsabilizar? O que vai adiantar ele se responsabilizar? O que vai pagar o Botafogo por um ato dele errado? Mesma coisa agora, né? Não, mostra os contratos, paga as multas milionárias e vamos em cima de quem assinou o contrato. É tiro no pé. É um total tiro no pé. E aí, mudando de assunto, e até o título do vídeo, né? A autofagia vascaína. Autofagia é aquele ato, né, de alimentar-se da própria carne. Em cada contrato desse, segundo o que a gente teve conhecimento, houve um grupo específico indicado pelo Vasco para a leitura dos contratos. E tem lá eu tenho um colega que disse que ficou sabendo, não sei se é verdade, que não houve a leitura integral de todos os contratos. Era um tempo definido, né? Um contrato foi lido por um tempo definido. Não teve tempo de ser analisado cada contrato por um corpo jurídico. Os contratos não foram analisados por advogados, foram analisados por pessoas que não eram advogados, né? Eu não sei a formação do Brant, advogado, ele leu um dos contratos, ou deveria ter lido, né? Foi um dos que foi apontado para ler, para defender o Vasco. Então vamos supor, lá na hipótese do meu inscrito que disse: abre o contrato, foda-se a confidencialidade, vamos atrás de quem assinou o contrato lá, prejudicou o Vasco. Imagina, em cada contrato daquele que houve prejuízo ao Vasco, tentar-se cobrar o responsável ou o grupo para a leitura daquele contrato. Inviável. Vamos supor que tenham 15 contratos, 15 grupos lendo cada contrato. Desses grupos aí, desses 15 grupos, vamos supor que o Vasco tenha lá com poder de afastar e tal, poder de dizer assina ou não assina. É inviável. Aí eu venho na frase, autofagia. Você acha que o Vasco, através do Conselho Deliberativo, iria aceitar uma atividade
que fosse cobrar responsabilidade, cobrar dinheiro desses caras que eram responsáveis pela assinatura dos contratos, de cada contrato daquele. Por isso que eu digo, é autofagia. Lá vão ter amigos dos amigos em cada grupo daqueles do Conselho de Beneméritos, do Conselho Deliberativo. Como vai se deixar que haja uma apuração, né, uma investigação e depois uma deliberação para, vamos atrás de fulano, Beltrano e Cicrano, para que a gente possa reaver os valores que eles prejudicaram o Vasco. Isso não vai acontecer. Tem 1 ano que o Pedrinho disse, através do Carregal, que instaurou, deflagrou uma investigação interna no Vasco para apurar as responsabilidades do Salgado, Osório, Duque Estrada e blá blá blá. Até agora não há relatório nem parcial de algum ato deliberando para prosseguir neste caminho ou naquele outro contra o Salgado e companhia. Você acha que realmente esses caras que deixaram o Vasco ser vendido, que tinham que ler os contratos de forma correta, impedir prejuízos ao Vasco e antever, né, colocar no papel já multas milionárias contra a 777 para descobrimentos ao Vasco, por prejuízos ao Vasco? Claro que não. Friso, todos os caras que analisaram os contratos eram advogados? Tinham essa expertise? Especialistas em contratos? Claro que não. E aí a gente fica mais do mesmo. Qual é o mais do mesmo? Não se apura o que o Salgado fez, não se apura o que o Campelo fez. O Salgado nunca entrou com uma ação contra o Campelo, porque teve as contas negadas. O Pedrinho nunca entrou contra o Salgado porque teve as contas negadas. E você acha que o Vasco, quem está aí, Pedrinho, vai entrar para buscar, ou o próximo, que talvez seja Move também, vai tentar reparação contra os caras que deixaram contratos leoninos serem assinados contra o Vasco? Né? Será que não dói terem contratado a KPMG, que diz, Vasco pode assinar? E quando a 77 assinou com o Vasco, já estava falida, já era insolvente? É muita coisa que só acontece num clube, cara, onde é muita grana rolando, né? E deixa pra lá, que daqui eu não passo não, porque daqui fica uma seara propícia aí, um processo, e eu ainda não tenho argumentos para falar e me defender judicialmente. O dia que eu tiver um argumento para me defender judicialmente, eu exponho toda a merda aqui e fodam-se todos os processos que eu vou ter como me defender. Por enquanto não, mas esse dia vai chegar, podem esperar. Se gostou dos meus comentários, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem lá. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.